Obrigada pela professora Flávia pelo convite, obrigada, Chiara, pela apresentação, obrigada pela presença de vocês e obrigada também pela preocupação por essa temática, pela organização do evento ter se preocupado com essa temática e proposto. Eu fiquei muito feliz. Então eu vou falar um pouco sobre a educação especial na perspectiva da educação inclusiva e eu inicio dizendo que eu defendo a educação pública, gratuita, laica, de qualidade e democrática, dizendo que o que nós estamos fazendo aqui não é balbúrdia, é algo muito sério. E eu, enquanto professora de uma universidade pública, enquanto doutoranda de filosofia de uma universidade pública, eu vou defender os meus interesses. Eu espero que vocês também defendam. E falar de educação, seja de educação especial, falar de saúde, de cultura, é falar de política. Em geral, as pessoas tendem a confundir política com política partidária. A política partidária, ela é um aspecto, apenas um, eu diria, da política. Mas a política, ela é muito mais abrangente que apenas a política partidária, só para deixar claro, tá? Então, vocês já devem saber, né, que o Ministério da Educação fez um corte de 30% nas universidades federais e nos institutos federais. E não é possível nós falarmos de educação especial na perspectiva da educação inclusiva sem mencionar isso. Isso é algo muito sério, vai afetar a educação de modo geral, não é apenas a Universidade Federal, o Instituto Federal que vai ser afetado, porque também foi cortado do Fundeb, né, que atinge desde a educação infantil até o ensino médio. Também é preciso mencionar que houve a extinção da Secretaria da Educação Continuada, de Alfabetização, da Diversidade e Inclusão, que é a SECAD, que tinha como objetivo assegurar o direito à educação com qualidade, equidade, tendo políticas públicas educacionais voltadas para a inclusão social. Visava contribuir para o desenvolvimento dos sistemas de ensino, voltado à valorização das diferenças e da diversidade sociocultural, a promoção da educação inclusiva, dos direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental. Desenvolvia ações no campo da educação de jovens e adultos, educação especial na perspectiva inclusiva, educação ambiental, educação do campo, indígena, quilombola e educação para as relações étnicos-raciais. Vocês estão compreendendo a importância que era a SECAD? Então, essa extinção foi por meio do Decreto 9.465, em 2 de janeiro desse ano, se constitui como um retrocesso, importante ser dito, no campo dos direitos educacionais e mostra-se como uma medida que vai na contramão do reconhecimento da diversidade. Quando a gente fala em diversidade, quilombola, indígenas, a comunidade LGBT, a educação especial, então da promoção da equidade e do fortalecimento da inclusão no processo educativo. Também ocorreu, infelizmente, a extinção do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONADE, dentre outros conselhos, mais de 30 conselhos, que tinha como atribuições o acompanhamento, o planejamento, a avaliação e a execução das políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, política urbana, reabilitação,
e outras relativas às pessoas com deficiência. Então, essa era a importância do Conselho, né, do CONAB. Aqui eu vou apresentar a vocês. Alguém tem deficiência visual aqui, na baixa visão? Não? Porque se tivesse eu iria fazer a descrição da imagem. Então, essa aqui é uma imagem ilustrativa que as pessoas, os profissionais da educação especial utilizam muito, porque ela é bem didática, né? Então, as formas de tratamento, de relacionamento da pessoa com deficiência ao longo da história da humanidade. Embora não é dividido e não foi assim superado, digamos, né? São modelos de tratamento que ainda ocorrem. Então, iniciamos pela exclusão. Na Grécia Antiga, em Esparta, cidade-estado, na Roma Antiga, as pessoas eram muito valorizadas pela força física, pelo corpo forte, né? O que a gente chama de deus grego. Então, elas eram muito valorizadas, até por conta da guerra, né? O físico era muito importante. Então, aquelas pessoas que nasciam com o corpo disforme, considerado, né, disforme, elas eram jogadas de um precipício, e aí o que marca esse momento da exclusão é a eliminação dessas pessoas. Elas eram jogadas das montanhas de Esparta, ou então elas eram abandonadas em um paradeiro desconhecido. Nós temos Platão, Aristóteles, Sêneca, que eles abordam um pouco sobre esse período, né, que foi em torno de 400, 500 anos de Cristo, na Grécia e na Roma Antiga. Então, ele é marcado pela eliminação das pessoas que tinham um corpo disforme, considerado disforme. Elas eram eliminadas. Outro momento importante é com Lutero, mais ou menos no final do feudalismo, que propôs a morte aos inúteis, que eram considerados inúteis. Ali no segundo momento, que é a segregação, ela é marcada pela institucionalização. Hospitais, asilos, manicômios. E aí eu trago aqui para vocês o Holocausto Brasileiro, um livro muito bom, que ele não é específico sobre pessoa com deficiência, é sobre um hospício em Barbacena, Minas Gerais, que ele relata um pouco sobre esse momento da institucionalização da segregação, onde as pessoas eram abandonadas, aqui especificamente é em Barbacena, né? Mas nesse momento histórico, elas eram abandonadas, esquecidas, morriam em asilos, em hospitais, em manicômios, com essa concepção da higienização da sociedade. Então, pessoas que eram consideradas desajustadas. E eu reforço em dizer que hoje ainda existem lugares assim. Tanto é que sábado passado foi a luta antimanicomial, né? A data da luta antimanicomial. Então, essas pessoas eram rejeitadas da sociedade, retiradas do convívio social, e lá elas eram abandonadas, esquecidas, morriam lá. Havia também a concepção de caridade, é uma concepção mística, de que Deus punia a família, se ela tivesse um membro que fosse deficiente, né, um membro familiar, que Deus estava punindo. Então também havia essa concepção mística. No momento da integração, que por vezes a gente se confunde com a inclusão, são conceitos, tá? Esses momentos históricos, e nenhum deles ainda superados. Então, na integração,
é a concepção de que as pessoas com deficiência é que devem se adaptar à sociedade. Não é a sociedade que promove as condições para elas serem de fato incluídas. Não, as pessoas com deficiência é que têm que dar o seu jeito de se virar e participar, se quiser estudar, né? Não tem as condições para que elas sejam incluídas. A sua inserção social. Né? Então, o problema na integração está na deficiência. Não está na sociedade que não promove a sua inserção. Num ambiente que não tem uma rampa, que não tem um elevador. O problema não está nas várias formas do preconceito, está na deficiência. Por isso é a pessoa que tem que se adaptar, se ajustar à sociedade. Já no momento da inclusão, que eu diria, nós não vivemos a inclusão de forma plena, nós estamos em processo, a sociedade está em processo de inclusão. É a concepção de que é a sociedade que precisa promover as condições para as pessoas com deficiência, para a sua inserção. Então, aqui eu trago para vocês o conceito de pessoa com deficiência, conforme a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, ou seja, um pé quebrado, uma perna quebrada, um braço quebrado, não é deficiência. Vai retornar a sua mobilidade, a sua condição. Então, a longo prazo, de natureza física, aí as pessoas com paralisia cerebral, os cadeirantes, os amputados, que usam próteses, órteses, a deficiência intelectual também, a sensorial, que seria a pessoa cega, a pessoa surda, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, e eu gosto de frisar que as barreiras é que obstruem a sua participação plena e efetiva na sociedade. Então, é importante compreender que o problema não está na deficiência, o problema está nas barreiras que nós encontramos, as quais impedem a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Importante ser dito também, pessoas com necessidades educacionais especiais abrange as pessoas com deficiência e também aquelas que são autistas, Asperger, transtornos, dislexia, descalculia, superdotação, não são consideradas pessoas com deficiência, são pessoas com necessidades educacionais especiais. As pessoas com deficiências estão incluídas nesse termo, pessoas com necessidades educacionais especiais, ou pessoas com necessidades especiais, que não se restringe somente à educação. Aí eu trago a concepção de Vygotsky, que depois a professora Franci vai aprofundar, que é a base teórica do PE, o Programa de Educação Especial da UniOS. Então, o Vygotsky, ele tem formação em Direito, fez formação em Psicologia também, se aprofundou na Educação Especial. Ele compreende que a deficiência está no órgão, o órgão que é defeituoso, não a pessoa, o órgão. Ele usava esse termo defeito, mas não no sentido pejorativo, como hoje a gente compreende. Então, ele não é concebido como limitação, e sim como fonte geradora de energia motriz, sendo que o conflito provocado pela falta de correspondência do órgão para a realização de tarefas promove estímulo para a supercompensação, que é um conceito vygotskiano, segundo
a ideia de que, por exemplo, a pessoa cega, por meio do estímulo, não de forma natural, biológica, espontânea, ela pode superar aquilo que o Vygotsky chama de defeito, não a pessoa, um órgão defeituoso. Ela pode superar mediante esse conflito, essa tensão que existe. Por exemplo, a pessoa cega, ela pode desenvolver o tato e a audição para supercompensar esse sentido, que é o visual, que ela não tem, mas não de forma mecânica, por meio do estímulo. E aí que os professores, né, e as demais pessoas devem tratar a pessoa cega, a pessoa surda, a pessoa com deficiência física, da mesma forma como trata qualquer outra, exigindo o mesmo conhecimento, por exemplo, de química. Né? É o mesmo conhecimento que se exige para qualquer outro aluno, porque ele tem condições, ele tem capacidade. Na medida que ele é instigado, estimulado e precisa aprender aquele conteúdo, ele vai, ao longo do processo educativo, desenvolver essa habilidade. Então, a inclusão. O que significa? Parece um termo assim tão banal, tão simples, e por vezes a gente não reflete de forma mais crítica, né? Então, eu digo, é falar de luta. Inicialmente, sobretudo, é falar de luta. Porque, embora está na lei brasileira de inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Direitos Humanos, legislação não falta. Mas a luta é diária, é cotidiana, porque é preciso efetivar o que está na lei. Então, aqui na UniOS nós temos um caso de 2 alunos, são 2, né? Que já tiveram que entrar na via judicial, mandato de segurança, para efetivar o que está na lei. E assim são, em escala menor, eu diria também, não apenas para um direito a um professor de educação especial para acompanhar esse aluno, mas também na medida que tem um elevador que está sem manutenção, uma rampa, aliás, a falta de uma rampa. Então, é uma luta constante, é falar de luta. É proporcionar as condições para a autonomia. Eu diria, proporcionar as condições. A autonomia, ela só é possível se a pessoa ela tem liberdade de escolha. Immanuel Kant também já fazia essa reflexão da autonomia relacionada com a liberdade. Eu só posso considerar uma pessoa autônoma se ela tem opções de escolha e se eu respeito as suas escolhas. Eu posso sugerir, eu posso orientar, mas se eu imponho algo a ela, aí então eu tiro a autonomia. E aí eu penso os alunos, a forma como os alunos com deficiência são tratados por seus colegas, pela sociedade, pelos professores, no trabalho, de forma geral. Porque muitas vezes a gente não escuta o que aquela pessoa tem a dizer, não olha no olho dela e não respeita as suas decisões só porque ela está na cadeira de rodas, ou porque ela é cega, ou porque ela é surda. Muitas vezes a gente infantiliza a pessoa e não leva em conta a idade cronológica que ela possui. Tudo isso se refere à inclusão. Então, isso é autonomia. A socialização, né, proporcionar as condições para a socialização e para a apropriação do conhecimento. O que significa essa apropriação do conhecimento? O professor ele deve exigir o mesmo conhecimento, a pessoa sendo cadeirante, sendo surda ou cega, ela deve ter o mesmo, a exigência mesma, deve ter o mesmo conhecimento que os demais. Então, não é empobrecer o conteúdo, não é nesse sentido, mas tornar o conteúdo acessível.
à condição específica do aluno. Então, a adaptação de materiais, flexibilização curricular, se refere também à metodologia diferenciada, sempre levando em conta a especificidade do aluno em questão, porque ambos podem ter paralisia cerebral, mas têm especificidades diferentes. E é preciso também considerar as condições concretas e reais de cada sujeito, não padronizar só porque tem a mesma deficiência, a sua singularidade, a especificidade da sua necessidade educacional especial, porque sabe-se que cada aluno tem sua própria história de vida, sua trajetória enquanto pessoa com deficiência. Às vezes ela aprende de uma determinada forma, ela é mais auditiva, ela é mais visual. Então o professor ele deve levar esses aspectos em conta. Vocês, enquanto futuros professores também, né? Infelizmente vocês não têm uma disciplina específica de educação especial, o que eu defendo que todos os cursos deveriam ter, não só a licenciatura. A inclusão ela ocorre de forma processual. Parece algo óbvio, né? Mas muitas pessoas não compreendem que é um processo lento. E ela não está pronta, ela não está acabada, não há uma receita específica. Eu penso que há elementos, esses que eu trago aqui, que nós devemos considerar e refletir, mas com certeza há outros elementos também. Porque há uma discussão assim, que muitos profissionais fazem, que é: nós não estamos preparados para receber os alunos com necessidades especiais. Mas quando que nós vamos estar preparados? A escola, a universidade, a sociedade, o mercado de trabalho? É só na medida que essas pessoas adentram a universidade e a escola, o mercado de trabalho. Porque sem elas, não há como fazer algo sem elas. Eu preciso conversar com a pessoa, ver quais as necessidades dela. E aí é que entra a frase de nada de nós sem nós, que se refere ao protagonismo da pessoa com deficiência. Então, o professor tem um aluno com determinada deficiência, ele deve se referir a esse aluno e perguntar a ele, não a pessoa que acompanha ele, mas olhar no olho desse aluno, inclusive se ele é surdo, olhar a ele e falar com ele, a intérprete vai interpretar, mas sempre se direcionar ao aluno. E as pessoas, de modo geral, né, não se referindo somente ao aluno, sempre a pessoa, porque se considera que é um sujeito que está ali. Por isso o termo adequado é pessoa com deficiência. Não é deficiente, não é especial, não é inválido, não é incapaz, não é excepcional. Porque existe uma pessoa ali. Em primeiro lugar vem uma pessoa. Tem um sujeito, pessoa com deficiência. E dizer deficiência não é pejorativo. O termo portador já não é mais utilizado, porque é uma concepção assim de que a pessoa ela porta se ela quer. Eu estou portando esse livro que eu decidi, por escolha, trazer ele, e se eu quisesse deixar em casa, eu deixaria. Já a pessoa com deficiência não tem essa escolha de querer portar ou não. Então é pessoa com deficiência. Não se dá, a inclusão ela não se dá pela exceção, mas pela regra. Inclusão não se dá pela metade. E aí é que a gente entra no termo de radical, que muitas vezes nós interpretamos de forma equivocada. Ser radical, para mim, é um elogio, porque significa ir à raiz, não ficar na superficialidade. Por isso que é necessário falarmos as coisas, nos referirmos às coisas como ao objeto, né? O pesquisador que se refere ao objeto, que estuda o objeto, como ele realmente é, na sua essência, não ficar na superficialidade. Aí é um termo
recente, que é o capacitismo, que se refere ao preconceito específico à pessoa com deficiência. Assim como tem o racismo, o machismo, tem também o capacitismo, que eu tiro a capacidade que a pessoa tem, o potencial que a pessoa com deficiência tem, e eu considero, por meio da forma como eu me refiro a ela, a forma como eu trato ela, quando eu não olho no olho dela, quando eu falo com a acompanhante dela, é uma forma de capacitismo, porque eu tiro aquele potencial que ela tem. Em outros termos, eu tiro o protagonismo dela e eu invalido que exista um sujeito ali, que tem condições, que tem potencialidades. Então é um obstáculo à inclusão e é uma barreira atitudinal. Quando nós falamos de inclusão, nós falamos de barreiras, como dizia ali no conceito, né, da LPI. Barreiras se refere às barreiras arquitetônicas, e eu digo que a mais difícil de ser quebrada, de ser superada, é a barreira atitudinal, porque se trata de preconceitos enraizados, que algumas vezes, inclusive, a própria pessoa, ela internaliza e ela reproduz formas de preconceito sem ter consciência de que está reproduzindo, ou até mesmo como forma de participar de um grupo, de ser aceita no grupo. E aqui uma das formas de barreira, que hoje em dia as pessoas falam muito, mas há pouca reflexão sobre o que isso realmente significa, é a tal da meritocracia. Então, ela exclui as circunstâncias sociais existentes, reais, da vida concreta, material de cada um de nós, e a existência, por consequência, né, a existência da desigualdade própria dessa sociedade, do modo de produção capitalista. Então, ali eu trouxe o exemplo das mulheres, que elas têm que enfrentar várias barreiras do lar, dos filhos, cuidar dos filhos, ou seja, elas não partem do mesmo ponto de partida que os homens. Tem outras barreiras que elas precisam superar, as barreiras impostas socialmente. Se elas são impostas socialmente, elas são possíveis de desconstruir, não são dadas de forma natural. Aí o preconceito, que é uma barreira atitudinal, é um fenômeno que tem raízes sociais. O oprimido, como eu falei antes, ele pode adotar o discurso ideológico do opressor. Pode, não é uma condição determinada a ele. Assim como, por exemplo, a pessoa negra, que muitas vezes ela produz o racismo, a pessoa da comunidade LGBT que reproduz uma certa homofobia. Tem várias pessoas assim, famosas, né, que a gente, figuras públicas que a gente sabe. Então são casos, mas que eu diria assim, que para serem aceitos em determinados grupos. Se a igualdade de condições de vida para todos deve ser o objetivo, as condições a serem oferecidas para os indivíduos para atingi-la são distintas. Os que têm deficiência visual, auditiva, física ou intelectual precisam de recursos distintos para fazer atividades escolares e para o trabalho, o que os indivíduos sem deficiência não precisam. Mas a ausência dessas adaptações e atitudes indica uma negligência, uma indiferença que já é ofensiva a quem é esquecido, ou seja, já é uma barreira. Um conteúdo que não é adaptado, um currículo que não é flexível àquela condição do aluno, já é uma grande barreira que essa pessoa enfrenta. Então, uma negligência e é uma forma de preconceito expresso pela frieza das relações existentes. Esse autor é o Gramsci, que eu estudo. Ele estuda teoria crítica.
ele é da medicina e também da psicologia. O preconceito é usualmente definido como uma atitude cuja ação correspondente é a discriminação. Todo preconceituoso acha que não, ele nunca admite, né, que ele está sendo preconceituoso. Por isso eu trago a reflexão de que em alguns momentos a gente pratica certos preconceitos sem ter consciência, mas aí cabe a gente refletir sobre os nossos atos, o modo como a gente trata a pessoa, como a gente se dirige a ela, como a gente trata ela nas pequenas situações. Então, a discriminação, por sua vez, entre outras formas de manifestação, se apresenta na segregação e na marginalização. Aí o autor vai trazer uma diferença entre a marginalização e a segregação. A segregação significa separação real ou imaginária de alguém ou de um grupo, da maioria ou de outros grupos. A separação, certo? A marginalização implica pôr esse alguém ou um grupo na beira, à margem da sociedade. Assim como na segregação, está à margem da sociedade, mas ele ainda está na sociedade. Já a segregação, o segregado não faz parte da sociedade. Aqui eu disse segregação, né? É integração. O segregado ele não faz parte da sociedade, ele está excluído. Assim como muitas vezes os indígenas, os quilombolas estão excluídos. E aí, por fim, eu trago sugestões de filmes para provocar a nossa reflexão. É O Milagre de Anna Sullivan, O Enigma de Casper Hauss, O Escafandro e a Borboleta, Borboletas de Zagorski, O Garoto Selvagem, A Maçã. Esses dois últimos eles são baseados em histórias reais. Margarita do Canutinha também é história real. Então, da minha parte seria isso. Muito obrigada.